Aqui, ó, mitos e verdades, a gente tá falando aqui, eu até ia linkar, né, falando aqui pra gente resolver problemas e dor e tal, com a nossa pauta que a gente vai fazer um mitos e verdades hoje sobre hérnia de disco, que às vezes o problema pode começar ali, por isso que eu ia linkar uma coisa com a outra. Convidamos mais uma vez o doutor Fabiano Fonseca, ortopedista, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom, doutor? Tudo Quanto bem? tempo? Como Tudo você bem? tá? Tudo ótimo, graças a Bem-vindo Deus. sempre. Eu ia linkar uma coisa com a outra, porque às vezes alguns problemas, eles começam aqui. E aí eles vão subindo, trazendo outros problemas para outras áreas. Todas as articulações, não é né? verdade? Exatamente. Por isso é tão importante que a gente tire todas as dúvidas. Bom, para a gente então não acabar, né, dando spoiler aí dos nossos mitos e verdades, eu já vou começar com o primeiro, mas se você quiser explicar, né, aqui você trouxe tudo para a gente conseguir visualizar o que seria a hérnia de disco, acho legal. Eu trouxe alguns modelos aqui de coluna, né, principalmente, porque tem muita dúvida nas pessoas e na população em geral o que realmente é uma hérnia de disco. Tá. Né? Existe um grande número de pacientes que chegam no consultório e falam assim: doutor, eu tenho hérnia de disco. Mas, na verdade, será que é uma hérnia de disco que você tem? Porque muitas pessoas confundem. Ela tem, às vezes, um desgaste leve na coluna, um abolamento de disco, e não é uma hérnia de disco. Entendi. E ela se limita muito à qualidade de vida que ela tem, porque ela acha que não pode fazer as coisas. Entendi. Né? Vamos exemplificar aqui, ó. Isso daqui é um modelinho. Por isso que precisa ter o diagnóstico correto, né, também. Isso daqui é um modelinho de uma coluna, de uma vértebra, né? Onde a gente vê a parte estrutura óssea, que é o corpo vertebral, nós temos o disco da coluna e no meio passa a medula e as raízes nervosas. Tá. Né? Esse modelo, um modelo experimental, onde as forças de flexão, elas formam um modelo simulando uma hérnia de disco. Okay. Dá para você perceber que essa parte vermelha, quando sai para fora, ela simula uma hérnia de disco. E a compressão que ela tem da raiz nervosa. Olha que interessante. Essa compressão que a gente vê desse nervinho é o que a gente chama de dor do nervo ciático, quando vai para as pernas, e dor dos membros superiores quando vão para o braço. Ok. Porque essa hérnia de disco, ela pode acontecer em qualquer parte da nossa coluna. E ela comprime. E ela comprime a estrutura nervosa. Ela pode comprimir tanto a medula quanto essas raízes nervosas. A gente tem até um ilustra bem legal, doutor, para mostrar. Sim. Que conta um pouquinho, né? Eu gostei muito dessa sua maquete, achei legal também, mas a gente vai colocar na tela esse ilustra que fala um pouco, dá pra gente ver realmente o que é hérnia de disco e os sintomas, né? Isso. Aí a gente está mostrando a anatomia de uma coluna, né? Essa anatomia mostra a parte externa do disco, que é o ânulo. Essa parte externa ela é mais fibrótica, então ela tem fibras, onde ela contém a parte de dentro, que é o núcleo. Tá. O núcleo é um núcleo pulposo, como se fosse um pouco mais gelatinoso, onde faz a função de amortecimento da coluna. Entendi. Né? Então, a lesão da hérnia de disco é quando tem uma fissura, uma ruptura dessa parte mais externa dessas fibras, que é do ânulo, e a parte central ela começa a extravasar. Como mostra aí no vídeo, esse extravasamento desse disco, ele faz uma compressão da estrutura nervosa. E por isso que causa dor. Tudo que pega nervo dá dor, né? Exatamente. Então, a dor do paciente, da pessoa que tem essa condição clínica, ela vai ser representada por um sintoma que ela vai ter no membro, né? Pode ser membro superior ou membro inferior. Nesse modelo está mostrando uma irradiação para o nervo ciático, né? Onde desce por trás do glúteo e vai até a pontinha do pé. Então, depende da raiz nervosa que tiver acometida, vai ter um tipo de sintoma. Entendi. Claro, a dor semelhante, independente dessa área do corpo, né? Pegou nervo, vai ter dor. Vai ter dor. Mas para onde vai radiar e tal é que depende da localização, onde que a gente tem a hérnia de disco. Vamos para os nossos mitos e verdades e a gente vai entendendo aí um pouquinho, tem até mito e verdade de tratamento, vocês vão mandando perguntinhas para a gente também. Vamos lá, doutor. Primeiro mito ou verdade na tela, ó. Toda hérnia discal é cirúrgica. Isso é mito. É mito. Menos de 1% das hérnias de disco são cirúrgicas. A grande maioria das hérnias de disco nós conseguimos tratar com tratamento conservador. O que é um tratamento conservador? É uma reabilitação fisioterapêutica, são exercícios para fortalecimento, para alongamento, mudanças no hábito de vida. Né? Então são alterações que a pessoa ela vai começando a ter outra atitude para poder melhorar sua condição física. Entendi. E assim melhora clinicamente e não necessita de cirurgia. A grande minoria das hérnias de disco somente quando tem aquelas compressões das estruturas nervosas que necessitam de cirurgia. Perfeito.
Tá aí, vamos pro próximo mito ou verdade. Daqui a pouquinho, perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Olha lá. Então, hérnia de disco é considerado genético? Isso é um mito. É mito também. É um mito. Não é porque algum familiar tem uma hérnia de disco que necessariamente vai ser repassado para os filhos e netos e assim por diante, né? Existem uns estudos mais recentes onde mostram que algumas pessoas têm uma fragilidade do disco e uma tendência a se formar a hérnia. Né? Então, por quê? Porque senão todo mundo que trabalhava com alta demanda física iria ter hérnia de disco. Algumas pessoas têm uma predisposição a ter uma fragilidade maior daquele disco. E por isso que pode formar a hérnia. Então, doutor, até para a gente entender, os hábitos também, né, do dia a dia, podem trazer um problema como a hérnia de disco. Principalmente os hábitos, né? Porque o disco, aquela estrutura que é mais externa fibrosa, onde contém o núcleo, ela consegue assimilar bastante cargas de flexão, extensão, até inclinação lateral. Quer mostrar na nossa coluninha aí? As cargas que a gente... Vou mostrar nesse daqui que é mais fácil. As cargas de flexão e extensão são as cargas de para frente e para trás. Isso daqui o disco consegue suportar muito bem. As cargas laterais também, quando nós fazemos a inclinação direita e esquerda. Os movimentos de rotação são os piores movimentos para a coluna, onde lesam mais essa parte externa com mais facilidade. Entendi. No entanto que tem alguns esportes, né, onde tem muita rotação de tronco, que a grande maioria dos atletas pode desenvolver problemas na coluna. Não é bom fazer o crack, doutor? Não é bom. Não é bom, hein, Não devemos fazer. Não devemos. Porque nós temos de tomar cuidado não só com o disco, mas também com as estruturas ligamentares e articulações da coluna. Entendi. Então, esse crack, se instalar toda hora, vai causar um desgaste precoce. Uau! Olha que interessante, bom saber. Porque é tão gostoso, né? Parece uma... Dá um alívio. Um alívio, exatamente. Mas a longo prazo, isso não. Não é legal. Não é legal. Vamos para o próximo mito ou verdade, para a gente juntar tudo aqui, ó. A dor nos membros inferiores é um sintoma comum das hérnias de disco, mito ou verdade? Sim, ela é verdade, né? A dor dos membros inferiores a gente pode chamar de dor do nervo ciático. Né? Principalmente nas hérnias que estão nas regiões lombares. Né? Então, por isso, dessa localização que a gente comentou. Então, uma hérnia de disco lombar pode dar dor irradiada para a perna, para os membros, né? Que é a dor do nervo ciático. Então, sim. Sim. Agora, diagnóstico, doutor. Então, claro, a dor ali acontecendo, a queixa da dor. Como é que é a investigação, então, para a gente ter aí o resultado? A primeira investigação é clínica, né? O paciente chega no nosso consultório, nós fazemos uma avaliação física, né? Se ele tem um quadro compatível dessa dor, de compressão dessa estrutura nervosa, nós devemos fazer um exame de imagem para poder avaliar. Então, o melhor exame de imagem que a gente consegue avaliar a coluna e o disco da coluna é uma ressonância magnética. Certo. Tá? Então, o primeiro passo é passar por uma avaliação física e se naquela avaliação física tiver condizente com o quadro compatível com uma hérnia de disco, a gente solicita uma ressonância magnética para avaliar como é que está aquela coluna do paciente. Então, padrão ouro é ter o exame de imagem que vai bater o martelo, confirmar. Para confirmar uma ressonância. Estão perguntando se musculação é bacana para quem tem ou para prevenir, né? A musculação, quando ela é feita de maneira controlada, ela é bom para qualquer condição clínica, né? Certo. Até para o paciente que tem uma hérnia de disco, se for por meio de um assessoramento de um professor de educação física, um profissional que vai ajudar essa reabilitação do paciente, ela pode ser feita uma musculação sem problema nenhum. Mas não pode ser feita uma musculação quando o paciente estiver sintomático, com muitos sintomas, porque senão vai piorar na crise. Né? Passou a crise, passou esse momento, pode sim fazer a musculação, que vai ajudar. Quanto mais a gente fortalece parte muscular, é melhor para a articulação sempre ficar preservada. Com certeza, até porque assim, a articulação da coluna é uma articulação como do corpo qualquer. Quanto mais forte e melhor alongamento a gente tem, mais estabilidade nós vamos ter na coluna. Entendi. Principalmente na região lombar, nós temos um cinturão que nós chamamos de core. Esse core dá estabilidade para toda a nossa coluna nessa parte lombar, baixa. Então, quando o paciente tem uma coluna bem forte, ela está preservando, evitar ter lesão a longo prazo. Entendi, perfeito. Perguntinha, né? Olha lá.
Obrigada, Maria, um beijo. Dores nas costas, pode ser hérnia de disco? Nem sempre, né? A hérnia de disco, ela pode causar sintomas como dor, né, na região das costas, mas a dor nas costas pode vir de uma origem mecânica, uma dor muscular, uma dor miofacial, alguns problemas reumatológicos, né? Então tem vários tipos de doenças que podem dar dores nas costas. Nem sempre porque você tem uma dor nas costas que você vai ter um diagnóstico de hérnia de disco. O clássico da hérnia de disco, doutor, é quando há um relato de uma dor que ela não fica só num local, então que ela expande. Normalmente assim, a hérnia de disco ela pode comprimir uma estrutura nervosa, mas ela pode não estar comprimindo essa estrutura. Tá. Então ela tem uma dor que a gente chama de dor discogênica, que é uma dor do disco. Okay. Então isso pode dar dor local. E uma dor por compressão das estruturas nervosas, daí sim ela irradia. Entendi, mas digamos que o primeiro grau, então, é uma dor local e depois se piorar, aí pega o nervo, daí ela comprime o nervo e irradia mesmo. Entendi, então tem grau também dessa hérnia de disco. Tem grau. Não é que a gente tem uma hérnia, ela vai estar causando um problema grave. Entendi. Depende desse grau que a gente tem. Olha só, por isso que é bom procurar ajuda logo no início, né? Logo no início. Sentiu dor estranho, isso não estava aqui, né? Porque o melhor tratamento é quando a gente pega o paciente logo no início. Perfeito. Né? Isso daí recupera bem melhor. Tem mais perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Vanessa, um beijo. Quais as consequências de uma hérnia de disco não tratada? A pior consequência de uma hérnia de disco não tratada são as compressões nervosas. As compressões por meio da hérnia de disco, isso daí pode dar dano neurológico, sintomas neurológicos como dormência, alteração de sensibilidade e perda de força. Puxa. Isso é a pior consequência que pode vir a acontecer. Então, principalmente, a gente tem de tomar cuidado quando o paciente já tem sintomas neurológicos. Esses sintomas neurológicos são graves, são urgentes e precisam ser tratados. E aí sim... Bom, dá tempo de colocar mais uma perguntinha, mito e verdade, para a gente falar dos tratamentos, que você comentou que nem sempre é cirúrgico, mas a gente tem que entender o que engloba, né? Vamos colocar mais uma, então, que dá tempo para a gente fechar com o tratamento. Cida, obrigada, um beijo. Tenho 5 hérnias de disco, já fiz 5 cirurgias na coluna, estou com muitas dores crônicas, faço tratamento direitinho e não melhoro. Por quê? Existe uma condição, né, que é uma falha, às vezes, no tratamento cirúrgico. Ela já referiu que passou por 5 procedimentos cirúrgicos. Né? A cirurgia, ela pode causar um dano muscular muito grave. Né? A pessoa ela faz uma fibrose muito intensa. Entendi. Né? A fibrose ela não é somente na parte muscular, ela é uma fibrose em volta do nervo. E por isso daí pode dar uma condição de dor crônica. A fibrose é quando o músculo, é parte muscular mesmo? Fica a parte endurecido? muscular ela fica mais endurecida, ela não tem aquela função nem de estar fortalecendo aquela região e não permite você ter os movimentos normais. Entendi. Então essa fibrose ela não é só muscular, ela faz em volta da estrutura nervosa também. Que coisa! E por isso que o paciente que já passou por 5 cirurgias de coluna, às vezes, normalmente é muito difícil de ser tratado. Né? E muitas vezes não é um outro tratamento cirúrgico que vai melhorar a condição clínica. Muitas vezes nós temos que entrar com um tratamento medicamentoso. Né? Às vezes até com uso de antidepressivo, outras medidas para melhorar o limiar de dor desses pacientes. E pelo menos melhorar a qualidade de vida. A qualidade de vida. E que outros tratamentos hoje são associados, doutor, quando então não chega, né, numa cirurgia? Principalmente é o tratamento de reabilitação. Né? Basicamente, o que eu explico para todos os pacientes, nós devemos ter uma coluna sempre forte e alongada. Com bastante fortalecimento, né? Isso daí dá mais, deixa a sua coluna mais estável e assim evita sobrecarga no disco e na articulação. Então, fortalecimento, alongamento, atividade física, mudar a rotina, né? Alterações posturais, muita gente que tem uma postura ruim no dia a dia, né? Ruim que eu digo, no momento de trabalho, muitas pessoas ficam com o celular o dia inteiro, dá muito problema na coluna cervical também. Também, né? Entendeu? Então são alterações pequenas que no dia a dia a gente não presta atenção e a longo prazo vai causando problema. É porque quando a gente fala hérnia de disco, vem na mente que é sempre no mesmo lugar, nas costas ali, na coluna e tal. E em qualquer articulação, como o doutor mostrou, isso pode acontecer. Então esse tipo de movimento também, né, doutor? Coluna inteira.
Não tem jeito. Vou te agradecer mais uma vez. Pauta super legal, esclarecedora. É mais comum do que a gente imagina, claro, mas eu vou deixar o contato do doutor para vocês, que é o @doutorabreviado Fabiano Fonseca, @doutorabreviado Fabiano Fonseca, ele que é ortopedista. Adorei te ver, viu, doutor? Venha sempre. Eu agradeço, Ficou um tempão sem aparecer, venha, que é sempre muito bacana recebê-lo, viu, para o nosso bate-papo. Vou agradecer vocês. Falei, ó, hoje é quinta com cara de segunda, mas amanhã é sexta, meninos. Um beijo para vocês, obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. A gente volta amanhã, 12:30, ao vivo, com muito mais na sexta-feira. Beijo, beijo, meninos. Obrigada, até amanhã. Obrigada, doutor. Tchau, obrigado.